E aí, pessoal, tudo certo? Que é o Kevin de novo. E hoje estamos só com o nosso parceiro Diogo Duarte. Aê! O, o Lopes, infelizmente, foi fazer programa. Não sabemos se vamos voltar a ver. É o mais importante, né? É, Participante mais importante aqui é nós. exatamente. E hoje Pera, nós. eu posso dublar o Lopes. Pode dublar o Lopes. Dar Fala aqui, as opiniões, dar as opiniões que ele dá. aham, meter umas frases de Itaquá aí e já temos nosso Lopes falsificado. Lopes Supremo. Uhum. Bom, hoje a gente vai falar de Brasileirão, de competições sul-americanas, de Nápoles e de Luxemburgo também, porque é sempre bom falar desse Toca cara. o hino, Cascão. Hã? Toca o hino, Cascão. Tô cuindo, Cascão. É, Fala nisso. O Coringão tá Tá... quase eliminado da Libertadores, né? E Pô, faz. pô, complicado. O Luxas ferrou bonito nesse começo. Pegou o melhor time do grupo na Liberta e vai pegar o Fortaleza depois. Ah, o Fortaleza não vão meter três. Tá maluco? Não tô maluco não, tô com seis. Os cara meteram. Desceram o sarrafo no flusão do Diniz. Você acha que o Então, você Coringão vai falou meter? flusão de Diniz. Quem é Fluminense? Corinthians é mal, Fluminense. E a polêmica. Já começamos assim. Não. Quem é Fluminense, quero que o Fluminense se foda também. Aí, ó. Mais uma torcida pro X1 com nós. Mas então. Dá o valão da massa. Passou a pica no Corinthians com uma grandiosa assistência do menino Michael. Não será esquecido. Vou te falar, Corinthians, até o tomar o segundo gol, tava jogando bem. Eu sei, Tava mano. bem. Você assistiu, né? Você gosta de futebol. Eu mandei lá no grupo que o Corinthians até parecia um time de futebol naquele jogo. Você é corintiano por dentro. Uhum. Pô, a Então, o gente. Corinthians tava jogando bem, o Uhum. Guedes outra vez jogando bem. Mas Sim, aí hoje. quando tomou o segundo gol, psicologicamente o time ficou Foi- fragilizado. O time foi pro É, saco depois que tomou o foi gol. pro saco. Tô na E roda aí, do Del Valle, não. é que aqui, rapaziada, não é relação profissional, não. A gente realmente se fala quando não tá gravando. Não, nós se fala só aqui, poucas vezes. Uhum. Quando a gente não tá, quem tá se xingando. Mas é sobre isso. Então, pra mim foi uma boa estreia. O Luxemburgo que ele falou que foi meia hora de trabalho antes desse jogo aí, conseguiu fazer o time jogar melhor do que o Danilo e o Lázaro fizeram. Ah, mano, o Danilo Lázaro não é técnico, né? Tem essa. Tem essa. Não dá pra, eu não posso criticar o Danilo nem o Lázaro, porque eles não eram pra estar ali, né? Uhum. Porque é muitas coisas pra falar, mas muitas críticas. Pode Começa com a soltar, diretoria. A pode soltar. diretoria errou em ter colocado, ter apostado no Lázaro depois do turno. Hum. Ter lá atrás, ter apostado no Silvinho. Acho que ter continuado o ano com o Silvinho, porque o Silvinho, se eu não me engano, foi demitido em março, fevereiro. Pô, já você perdeu dezembro e janeiro, né? Que é uns dias mais importantes, não é, Kevin? Realmente, pra mim, pô, a contratação do Silvio foi muito do nada, mano. Eles usam esse argumento aí de que, porque o cara conhece o Corinthians. Pô, que argumento é esse pra trazer o estagiário, mano? O cara não conseguiu fazer nada nem no Lyon, que joga numa liga fraca. Os caras Mano, queimaram o maluco. Se fosse trazer um cara que conhece o Corinthians, traz um cara que já treinou o time, pô. Pô, deixa os o caras Renato Augusto como técnico. deixar o Renato Augusto. O Luxemburgo tava livre esse tempo todo. E ninguém lembrou que ele conhecia o Corinthians. Isso só surge agora.
Mas é. Agora que agora ele é ganhador, vitorioso, mas antes não. Aham. Ah, e pra mim a diretoria do Corinthians erra muito nisso. E sempre errou em contratação. Até contratação de jogador que tá errando bastante nesses últimos anos. Coisas que eles Mano, o costumavam. único técnico bom do Corinthians foi o Carille, pô. Realmente. Pô, pode falar o nome do Portuga, pô? Sograman? Ele foi Aham. bem esse ano. Pô, o cara chegou. O cara fez um trabalho ótimo que ele tinha na mão, tá? Esse é o Vitor Pereira foi bem no Corinthians, pô. Saiu do jeito que Foi bem. saiu, mas O pra mim, cara passado sinceramente. não tava Mas pra, desempregado, era pra subir. mas, mas pra mim o Luxemburgo é melhor que todos esses caras, sinceramente. Melhor Porque Carille, irmãozinho. aí vão ter que ver em resultado. Mas eu acho que como treinador, pô, como treinador não dá nem pra comparar, desculpa. Como treinador, o Do Luxemburgo jeito- perde naquele. acho que não perde pra ninguém nem na história do Corinthians, pô. Não, no mundo, tô falando. Só perde pro Ferguson. Pô, realmente, o Luxemburgo tem um baita de um trabalho. O cara é bom demais. Ah, o Nossa, Luxemburgo é bom. ó, o cara tem como treinador. O cara é pentacampeão brasileiro. Ele tem 9, acho que são 9 estaduais. Ele tem Rio São Paulo. Copa do Brasil, eu acho. Do Brasil ele Só não tem. sei que ele vai ganhar esse ano. E será? Difícil, né? Mas o maior título que o Corinthians vai receber vai ser o que ele já tá fazendo lá de subir os moleques da base pra jogar. Pô. É, será que é isso mesmo? O cara Tem que vai. reformular. Ele sempre faz isso. E é muito bom isso nele, cara. Que ele sempre sobe moleque. Não interessa o time, ele sempre sobe moleque. E a molecada do Corinthians é plena, viu? Aham, pô. Ele vai botar nós dos caras que tinha que jogar pra jogar e é isso. Pô, eu vi a Você coletiva de assistiu no último jogo? assistir. Então, mano, o Murilo jogou foi brincadeira, mano. Eu vi, pô. O Murilo é um puta zagueiro. A única coisa que queimou ele foi o. Que poderia ter queimado ele foi o gol, mas o Maicon cagou. Ah, não foi culpa dele, Não, né? poderia ter queimado o moleque, mas, pô, o Maicon cagou bonito. Te Mas dizer uma que bola dessa não é pra recuar, não, mano. eu também não entendi o que ele quis fazer, mano. Eu, sinceramente, eu não entendi o que ele tentou. Tentou recuar pra quem? Pro Murilo ou pro Cássio? Essa é a Porque pergunta. se ele tentou recuar pro Murilo, a bola foi muito forte. E se ele tentou recuar pro Cássio, a bola foi muito fraca. Pô, Então os foi. dois foi errado, né? E ele ainda tá todo cagado, mal posicionado. Essa bola se dá uma bica pro mato e acabou. Você reorganiza E o o time. Michael não jogou mal contra o Del Valle, tá Exatamente. mal, né? A fase do Exatamente. Michael tá tenebrosa, mas contra o Ele- Del Valle especificamente muito mal. O Luxemburgo conseguiu arrumar um jeito de ele fazer a boa ali. Ele fez só o primeiro volante, distribuindo a bola ali pra quem sabe, acabou. Ele tava bem. E eu acho que o Luxemburgo errou só em ter tirado o Yuri. Porque agora contra o Del Valle não jogou mal. E o Paulinho ali na função, pelo amor de Deus, Paulinho. Paulinho é triste. Mas é aquilo também. Não dá pra. Tem que pontuar os erros e os acertos, mas lembrar que o cara teve 30 minutos de treino antes disso. Só que basicamente estreou jogando. Não dá pra falar que ele errou, né? O cara não conhecia ninguém. Deu oi pros caras no dia anterior, no outro já tinha jogo. Ele abriu o É, FIFA e viu os jogadores dele. ah, Ver quem é o companheiro, quem é os jogadores. ele deve ter pegado a resenha lá do Lázaro e botado o time que ele queria botar em campo. Porque não teve tempo pra nada. Mano, eu queria falar um negócio que não teve. O podcast não foi gravado depois contra o Palmeiras, né? Foi depois da Argentina Júnior, né? Foi depois da Argentina Júniors. Então, mano, contra o Palmeiras teve uma situação engraçada. Mano, O repórter falou que o Lázaro tá falando pro Mauro Silva, e o Mauro Silva falava pro Danilo. O Lázaro não tava falando diretamente pro Danilo.
Mano, não, então o repórter tá errado, porque eu lembro claramente de um take do Sport TV que era o Danilo ali dando uma encostada no banco e ele e o Lázaro conversando. Meu Deus do céu, mas eu acho. Eu quero acreditar no repórter, acho muito engraçado isso. E o meu irmão, o São Paulino, ele falou assim, mano, imagina lá o Danilo é anunciado pra treinar o time, aí aparece uma cena dele e o Lázaro metendo uma conversa lá. Eu Mano, sabia. quando o Palmeiras era o Danilo. É o Danilo, não, É desculpa, era o mano, Lázaro que era pra ser técnico. Pô. O Lázaro já mas, tava já ficou mó tempo no Corinthians, agora que mais importante que o Palmeiras não é o Lázaro. mas Eu não achei isso. quem comandou ele foi o Lázaro. O Danilo foi só o tribagem. Foi só um. Foi só uma skin do Lázaro pra comandar o time. É, só pra falar, não é o Lázaro, rapaziada. Mas quem comandou foi o Lázaro. Foi as clássicas. Tanto que é o time clássico do Lazarão, o time que entrou em campo, basicamente. E agora, o Corinthians vai ter a proeza de ter um técnico a cada rodada. É, fi, tá brabo. A, pri- Paulo na vai arrumar primeira, a casa. primeira foi o Lázaro, segundo o Cuca, terceiro o Danilo, né, cara? É o Terceiro Danilo. Danilo Agora e o o. Luxemburgo. Pô, mas indiferente do que o Luxemburgo vai fazer, ele só tem que fazer o básico pro time ser melhor que o São Paulo, porque Jesus Cristo. E Pô, em São, mano, empatar com São o Paulo, Tolima, né? São Paulo e Tolima, quem perdeu foi o futebol. Poucas vezes um jogo tão bosta. Poupou o Foi um jogo, jogador? foi um jogo tão ruim que não tem nem o que falar. É só Poupou o que os jogador? caras. Não, poupou não. Foi titular. Ele poupou no brasileiro. Aí é foda. Aí jogou em tese o time titular. Irmão, o Caio Paulista reverteu dois laterais no mesmo jogo. Porque ele Nossa, pulou na hora de cobrar. Um negócio o Paulista é inacreditável. ruim, mano. O Paulista é ruim. O problema é que ele é o titular, né? Imagina o Então, reserva. Então um pra cara você na ver base, pra cara. você ver as contratações que o Mix contratou, mano. O cara Paulista. David, pô, mano, quando o Ceni sair, ele deve ter ficado triste, mano. Pô, mano. David. O David é um dos caras que faz minha vida ser pior. Ele e o Mano, Capão. teve um jogo, acho que foi os 3x0 contra o América. Eu tava assistindo, aí a bola caiu no pé do Alisson. Eu falei, mano, o Alisson é ruim, não vai fazer nada. Aí o cara sabe que os Mas o amigos Alisson é ficam ruim. falando, mano. Mas ele é esforçado. Pelo menos isso. O Alisson é ruim, mano. O Alisson é ruim, mas é esforçado, pelo menos. Então é o gol Romero. Nossa. Timezinho. Que timezinho furreca esse aí, bicho. Os caras acham que o Marcos Paulo vai salvar a pátria. Ah, O mano, Dori... o Marcos Paulo, eu fiquei puto que ele fez o gol e ele tá zoando. Você não tava dando oportunidade pra ele. Sim, mas ele é ruim. Eu sempre tava certo. Quem viu o São Quem é Paulo de Marcos Tolima? Paulo, mano? Marcos Paulo é Quem é muito Marcos ruim. Paulo? Quem é Marcos Ótima. Paulo pra falar do Cano? Exatamente. É assim que eu fico. Mano, Toda vez que ele mete esse louco. tá Nossa, sério. zoando? Você tá maluco. Falando mal do nosso goleiro. Poucas coisas definem mais o time de São Paulo do que o post do Instagram que eu vi lá, que é o Dorival perdendo o sorriso conforme vai passando o jogo do São Paulo. Ele chega sorrindo e vai passando os frames do jogo. Ele já tá triste. São Paulo é tristeza. O São time Paulo da faz o cara depressão. envelhecer. Não interessa quem tá lá, vai ser ruim do mesmo jeito que o time é ruim, tem que mudar. Nossa. Aí, Ô, Kevin, como que você tem cabelo ainda, mano, assistindo esse jogo, assistindo o São Paulo jogar? a única coisa que me faz perder cabelo no jogo de São Paulo. Só isso me faz perder cabelo. Tirando isso, o resto é perfeito. E você assistiu a entrevista do Lucha? Eu assisti a coletiva. Assisti as duas. Então, o que você achou? O cara sabe de futebol, bicho. O cara é morto, né? O Ele cara é louco. falando.
Ele falou, eu tenho 70 anos e ele tá apontando pra cima ainda. É o sinal universal dele, pô. Tá apontando pro Shell. Montada pro Shell. Mas você viu a de hoje? Mano, eu vi um pouco só, cara. Só um trecho Mano, mesmo. mano, vê tudo. É 1 hora de perfeição. O cara junta saber de futebol e carisma, bicho. Coisa que eu achei que não dava pra juntar. Ele falou que as coisas que estão hoje em dia foi ele que inventou no passado, né? Mas tudo que ele fala nisso, os caras falam que é história, mas ele tá certo mesmo. Foi ele que criou, mano. O O cara é cara é citado, bom. o cara é literalmente citado em filme, pô. O cara, se qualquer outro país do mundo, os caras ia chorar de felicidade em ter o Luxemburgo. Aqui no Brasil, os caras falam, não, que é ultrapassado, isso, aquilo. Eu falo agora, se ao invés do Luxa viesse o Alex Ferguson do Manchester United, ninguém ia falar que o cara é ultrapassado. Isso que Não, ele se isso não. aposenta faz 20 anos já, 10 anos. É, Mas, o cara, isso é monstro, né, mano? pô, e o Luxemburgo também, velho. Não, isso é muito monstro. O cara realmente treinou o Real Madrid. Quem que Os pode falar? Galácticos. É o Madrid dos Galácticos. Real Madrid dos Galácticos. E ele só saiu Porra, porque ele mano. discutiu com o presidente, bicho. Intancável. Foi, né, mano? Você já viu? Pô, eu- o conteúdo de Luxemburgo é muito bom. Tem entrevista no podcast do Denilson Show, mano. Ele fala assim, pô, cheguei lá, me estreia o jogo lá de 6 minutos. Que Foi, mano. tinha uma Eu bomba tô lá. ligado. Aí ele fala assim, pô, toca a bola pro Ronaldo e pro Zidane. Chegou a bola, você tá com o Ronaldo e pro Zidane que vocês vão ganhar o jogo. Tocaram pro Ronaldo, pênalti 1-0. O cara sabe de futebol. Tô ligado, né, mano? Teve esse jogo aí, né, dele, foi 5 minutos só, né, mano? Doideira. E ele ganhou. Ele conseguiu tirar um gol em 6 minutos. E o cara é Também fera. também não é difícil, né? O cara tem Ronaldo. Pô, mas muito treinador ia meter o louco, passar os 6 minutos e falar, foi só 6 minutos, não dá pra fazer nada não. Se eu estivesse jogando Interclasse, não seria só um gol em 6 minutos. Seria o quê? Cinco? As resenhas dos caras também são muito bom, mano. Eu, sinceramente, eu senti saudade da entidade Luxemburgo no futebol. Mano, mas ele tava no Cruzeiro a última trabalho dele. E ele Mas, foi pô, bem no Cruzeiro. Ele sim. tirou o Cruzeiro da zona. Pô, mas já fazia o quê? 1 ano. É um ano sem, pô, você acha que sua mãe já olha? Mano, aqui no, na Série A, a última que fez foi no Vasco, eu acho, né? Ou o Vasco Sim. ele tá na B. Ele treinou o Vasco na B e na A. A última vez na Série A foi com o Palmeiras. Ah, é verdade, pô. Verdade. Ganhou o Paulista em cima do Corinthians. Ganhou. Pô, o cara. Safado. E no Vasco, aquele time tenebroso, ele fez o Ribamar meter um gol de empate num 4-4 com o Flamengo do Foi, mano. Jorge Jesus. 4x4. Porra, 4x4. É aquele, o Jesus, ele quem? Ganhou de todo mundo, pô. O cara é com o Vasco, segurou o Flamengo do Jesus. Mano. E É disse da, ninguém. sei lá, ganhou do Palmeiras de goleado, ganhou do Corinthians goleado, esse de Jesus, só não ganhou do São Paulo, né? Do Diniz. Quem não perdeu pro Jorge Jesus foi o Diniz e o Luxemburgo. O cara é muito resenha. Tem que ver a coletiva e o podcast com o Denilson. É material pra vida aí. E outro Fala uma, material, co- pode fala falar. uma coisa que você gostou da entrevista, da coletiva. Pô, mano, ele foi da hora. Foi engraçado, os caras que eles quiseram meter ele na bomba do Luan, falou, e aí? Você vai botar o Luan pra jogar? Ele falou, irmão, não posso trazer o Luan como novidade. Novidade vai fazer esse time jogar bem. Algo parecido com isso. Foi da hora. Mas o,
Os caras estão falando que ele vai encostar. Vai ter muito. Acho que muito cara não, né? Vai ter uns caras que vai ser. Vai sentir o contrato, mano. Não sei se era. Pô, Eu eu acho que o acho Paulinho, eu acho que o Paulinho vai ser um cara que vai sentir o contrato no meio do ano. duvido, ele vai perder espaço. O Luxemburgo já tá falando pra ele que, que o Luxemburgo. Olha a visão do cara. O Paulinho entrou com 15 lá. Em 30 minutos ele já viu o cara não serve mais pra volante. Não serve pra. Não é bom no ataque. E já vai ser escanteado. Então, mano, o Paulinho. Eu acho que ele vai acabar se aposentando, mano. Agora Sim, em dezembro. acho que ele não tem mais pique pra jogar. Ele tá muito pesado. Ou se aposentar agora. Menos, mano, e ganhando muito menos que ele recebe, né? Eu acho que ele não vai se testar isso. Não, acho que ele aposenta. Tanto- Porque ele não é igual o Willian. Ele não é igual o Não, Willian que vai, sei lá, ele não gosta do Corinthians. Não, pô. pô, o William é muito ingrato, mano. Ele é um Acho que jogador nada. ingrato. Ele não é brasileiro, não. Ele não devia jogar no Brasil. Ele Pela falou que não, seleção, não precisa ele jogar. falou que nunca mais volta pro Brasil. Você viu isso? Ele falou esses dias que ele nunca mais volta pro Brasil. Porra, não tinha, esse cara não devia jogar pelo Brasil, mano. Ele já jogou duas Copas, ele safado. Pô, depois que eu vi isso, eu agradeci. Tava com uma cara de que o São Paulo ia tentar trazer esse cara. Eu tenho medo. O São Paulo vai contratar o Lucas, mano. Lucas Moura. Ah, o Lucas Moura, pô, eu acho que ele ainda tem gás. Acho que ele só é. O Lucas Moura foi muito. Ele é zanado, né, mano? E também ele é muito desvalorizado. O momento que podia ser o ponto de virada pra carreira dele não aconteceu. Pô, depois que ele meteu 3 gols e classificou o time pra uma final de Champions League, o cara ir pro banco é complicado. Então, ele é sei lá, azarado. E acho que depois disso, Doidinho, né? ah, pra quê? Você viu o que aconteceu agora no Tottenham e Liverpool? Ele entregou a paçoca, né? Eu não vi o lance. Mas eu vi que ele fez merda e entregou um gol. O Richarlison fez o 3-3, né? O Tottenham tava perdendo de 3. Aí o Richarlison foi lá. Não, o Richarlison, né? O Tottenham foi lá e empatou com o gol do Richarlison, 3-3. Aí eu não sei se foi na saída de bola do terceiro gol ou foi um lance mais à frente. O Lucas foi lá e jogou a bola pra trás e o cara fez o gol, mano. O cara do Liverpool, acho que o jogo J. Putz, é. Não, azarado, né? Igual o Michael. Azarado. Eu ia falar isso, bicho. Falar, pô, igual o Marco. É, Eu acho que também o Lucas Moura. O Lucas deu azar, na verdade. Porque, tipo, ele sai de São Paulo como top estrela. Aí ele vai pro PSG. Quando ele tá lá de titular, pá, super. eu acho que quando o Lucas saiu, ele foi mais caro que, na teoria, o Neymar, né? Porque na teoria o Neymar foi vendido por 17. Acho que o Lucas foi vendido por uns 40, não foi? Sim, sim. O Neymar é uma falcatrua do caramba. Acho que a gente não vai saber de verdade o valor dele. Então, Verdade de dizem verdade. que é 87 milhões de euros, mas Mano, oficialmente ele. deve ser mais. Essa transferência é uma bagunça. Mas aí o Lucas chega lá no PSG, é titular, tudo, e os caras vão lá atrás do Neymar. Traz Mbappé. Posso mudar de assunto rapidão? Pode, pode. O, lá no meu curso, mano, teve tema da semana era sonegação de imposto. Aí o tema foi o Neymar, né? Aí Porra. teve um júri para julgar esse caso do Neymar. Aí eu era o acusador, eu que acusava o Neymar. Aí nós perdemos. Pô, Quem ganhou foi a defesa. fizeram mais que obrigação. Não pode ganhar do Neymar nisso. Pô, mas Ah, jogador, mano, aí tem jogador de que acusar futebol, o Neymar, pô. Os caras defenderam o cara. cara do futebol adora sonegar o imposto, né, bicho? Todo mundo sonega, é É, Messi, Cristiano, Neymar. falou do Messi, você viu o vídeo dele? Eu não me prestei a ver. Eu falei, pô, provavelmente vai ser um shit post, porque não é possível.
cara some Mano, duas, o cara some 2 semanas de treino, aí manda um vídeo pedindo desculpa. nessa treta, você acha que tá certo? PSG ou o Messi? Pô, Vamos ver. PSG, né? Eu acho que o Messi e Não, Neymar nunca. Eu acho que Messi e Neymar pode nunca tinha que falar. ter. Ah, Então, mas, pra mim, eu acho. Eu ainda voto no PSG que tá certo, certo? pô, Mas foi o primeiro caso de indisciplina desde o Sheik, sabe? Depois que o Sheik assumiu o PSG, foi o primeiro caso de suspensão por indisciplina. O sim, pô. Messi foi o primeiro cara Messi que foi louco também. displicente no PSG. Pô, o Sheik manda. Eu acho que ele tem. Acho que ele tem impulso. Fala muito do. Vendeu o time pro Mbappé, mas eu acho que o Sheik manda. Tanto que o Mbappé não sai Mano, da liga. o Mbappé foi. Ele só tá fazendo o caminho inteiro pra ele sair. Não saiu. Mas eu acho que o Messi, desde que ele chegou, ele tratou o PSG que numa colônia de férias. Foi. Isso é verdade. E eu acho que ele não tem O respeito nenhum. preparatório, né? Aham. Ficou feio. Eu acho que essa passagem do Messi no PSG deixou. Mancha um pouco vai manchar um pouco a imagem dele no futuro. Porque agora os fãs do Messi vão ficar falando, ai, mas o PSG é pequeno. Como se fosse. Como se fosse desculpa pro cara sumir 2 semanas do trabalho. Se fosse o Léo Pastel fazendo isso, era demissão. Justa causa, da hora. Não, no Corinthians pode tudo, mano. O Luan não vai treinar, cara. O Luan, desde que ele saiu do Santos, lá ele não volta pro Corinthians. Ele tá lá, Pô, não mas treina. é aquele bom e velho problema. O PSG tem dinheiro pra rescindir o contrato do Messi e pagar ele de boa. O Corinthians não tem o dinheiro pra pagar a rescisão do Luan. Sabe o complicado é que todo mundo fala que o Barcelona, né? Que o Messi vai jogar o Barcelona. Só que o Barcelona vai ter que vender muito jogador pra contratar o Messi, mano. Não vai dar. Não vai dar! Eu, eu acho que o Barcelona não devia fazer isso, bicho. Tem que pensar, tem que botar a cabeça em renovação. O time dele tem muito problema, tem o mesmo problema do Corinthians. O Barcelona é o Corinthians da Europa. Tem muito cara que tá há muito tempo no clube, recebe muito salário e não corresponde. É verdade. Piquet É aposentou assim, muito jogador caro, né? os jogadores estão ficando caros, não renova nunca. Não, vai renovando jogador com jogadores velhos. Vai Aí aumentando você, os salários. pô, Uma hora isso Busquets é titular da volância do Barcelona há 12 anos. porra, mano, é foda. 12 anos de titularidade ninguém aguenta. Tem que ser muito top. E o Busquets é cansado, né, mano? Porque você é cansado. Aí, pô, é que eu não, é que toda vez que eu abro minha boca pra dizer minha opinião do Busquets, vem cara vem refutação rápida. Ah, qual é a reputação? Ganhar a Copa? Essa é a reputação? Ganhar a Copa? Sim, aí o Busquets pra mim o Busquets ele não é um volante tão alto quanto o Xavi e Iniesta tá, mas o cara fala que não, que ele era tão importante. Pra mim o Busquets é um volante só bom, nada mais. Mano, ele chegou a ser craque, mano. Eu acho. Ele chegou a ser ótimo, mas eu acho que ele não chega, tipo, nos grandes volantes da história, o Busquets não tá. Ah, é. Qual é os grandes volantes? Casemiro, Pirlo. Pô, teria o Pirlo, tem o Falcão, o Rei de Roma, tem o Gerson, o Eu não Didi, sou forte, então, né? Ele não tem chega a muita ser lenda, assim, igual esses coisa caras. da história, não. Mas Ele é bom jogador, um craque. ele é um bom jogador, ele é um craque, mas eu acho que ele é muito superestimado. Ele é estranho, porque dependendo do ponto de vista, ele também é subestimado. Porque, tipo, se você for falar do Barcelona do Guardiola, eu duvido que alguém
Que, tipo, alguém vai falar do Busquets nos primeiros 5 nomes. Messi, Xavi, Iniesta, Piqué, Puyol. Aí duvido que alguém vai falar. O Busquets era importante pra esse time, mas acho que ele não chega no nível de lenda, não. Mas, Polêmica, hein, cara? Você é polêmico. uhum, eu Você quer acho que que o Busquets vá pra aquele lugar? o Fala, fala. Barça Mil Grau vai. O seu Barça Mil Grau vai me amassar se ele ouvir isso. Barcelona BR. O Fórum Barcelona BR vai me odiar se eu soltar todas as minhas opiniões aqui sobre o Barcelona. Mas uma opinião que eu tenho que sempre esteve certa foi o Napoli. Napoli é campeão da Itália agora, tem que respeitar. Destruiu, né, o Napoli. Eu falei no começo, lá antes de todo mundo começar a falar do Napoli, eu falei, quando ganhou do livro, eu falei, ó, time aí vai ganhar Não, eu algo. lembro. Eu lembro que teve um dia lá que tava passando Barça e Bayern na escola, né? Aí você falou, pô, tinha esse jogo aí, coloca Napoli em Ajax. Pô, de... Falei Eu mesmo, pô, lembro. Liverpool, pô, os campos. Vai ter jogo cansado. Barcelona nessa Champions League foi cansado. É. E o Napoli eu falei, tava jogando um futebol bonito que ia disputar alguma coisa. Disputou. Ganhou. Ô, Pô, é bizarro. E quando você olha de caso, tipo, do Napoli, você olha o quanto o futebol brasileiro é bizarro. O cara tava 30 e 33 anos sem ganhar um título. é. E, tipo, e aí aqui você vê nego que não ganha título há 5, 6 anos, falando, não, que é Tá em vergonha. crise, né? E tá em crise. Mano, Pode falar. tem os nós, se nós fosse italiano, a gente ia ter uma parte de amigo nosso que não ia ver o time que eles torcem ser campeão, se pegar os equivalentes. Mano, O aquilo Napoli lá é Milan, Juventus e e Inter. Inter, que deu uma caída Fora nesse isso, último, voltou, fora isso, a Roma com o Totti. Ganhou, acho que. Não ganhou. Ganhou o título, sim, com o Totti, mas ganhou. acho que não chegou a dois. Mano, a Roma ganhou. Eu sei que o Totti tem um monte de vice, mas se não me engano, a Roma ganhou a Série A com o Totti uma vez só. Diz que ele passou a carreira toda Como, na. cara? Ele foi visto pra caralho. Foi muito vice. Foi na hora que era pra camisa pesar, não pesou. Mas se você vê o Napoli mesmo, o Higuaín jogando lá, mano, ele foi visto umas duas, três vezes também. É sobre, É né, que é mano? invento do Milan e a Inter sobra, né, mano? Sim. Mas o futebol. O Napoli usou o Moneyball ao máximo. Os caras Uhum. caçam. Os caras pinçaram uns caras que ninguém tinha ouvido falar antes. Que vara. Você pega a É escalação do tudo, mano. Napoli. Você pega a escalação do Napoli, transporta um ano atrás, ninguém ia conhecer quase ninguém desse time. Tem o. Qual o nome do ponta, mano? Eu já esqueci, já. É difícil lembrar os caras do Napoli. Deixa Tem eu o ver. Merê, usou, né? Tamerê no gol, o Kim Min-jae na zaga, que é um baita de um Nossa, zagueiro. boa. Esse coreano joga muita bola. Tem o Sambo Anguissa, né? Zambanguissa, um bom volante. Tem o. Ó, o Ndombele foi Ele é caro. Ele reserva. foi caro pro Sim. Tottenham. E Mas é agora reserva. licenciado, né? Reserva. Nossa, o Tottenham contrata mal, hein? Ó, Tottenham Raspadori. raspa. Raspadori. Vou dizer aqui que nos jogos que eu vi que ele tava em campo substituindo o Osimhen, achei ele caneleiro, hein? Pô, É, achei ele canela. mas é rápido pra caramba, né? Ele é rápido, é meio canelo. O Osimhen é bom. O Osimhen é um dos O grandes. Osimhen acho que foi carinho pro Napoli, não foi barato, não. Ele tava Acho bem no Lille.
achado, mas é um achado. Eles não ficavam apostando ali nos medalhão italianos, foram nos caras que é bom de verdade. Ah, então eu sou um monstro lá no modo carreira, portanto, esses caras. Pô, mas é que. Mas. Pô, é esse negócio do o fenômeno promessas do Te FIFA interrompendo. é algo que sempre só 70, fica no FIFA. 75 milhões o Napoli contratou o Osimhen. Cara, uma grana. Uhum. Pô, mas você vê promessa do FIFA. Eu nunca entendo isso, cara. Tem um monte de cara ali. As promessas do FIFA geralmente nunca é contratada por time grande. E geralmente não dão certo também. Tem esse fator. É que eu acho que o time grande espera ele jogar bem, né, no time Exatamente. atual. Porque os caras que o FIFA já vê os caras na base. Se os caras na base é bom, o FIFA já coloca um potencial bom. Só que aí do cara não se provou no time, né? Sim, sim. Mas enfim, Napolão merece os parabéns. O seu Spalletti fez o time jogar muita bola. Acho que o Napoli foi o único time que eu assisti quase todos os jogos. Foi o time que eu assisti jogo na Champions, que eu parava tudo que eu parava tudo pra assistir na Champions. Foi o único Da time hora, mano. que eu fiz isso. Eu gostei Sabe demais. um time que eu falo pra assistir, mano? Ah, Leicester City. pô, Leicester City do Pep Guardiola. pô, mano, mais opinião polêmica aqui. Eu acho o City do Guardiola meio chatão de assistir, mano. Ah, eu acho bom, mano. Agora tem o Haaland ainda. E falando Com no City, o Haaland você melhorou. tá falando, Com você o tá Haaland eu falando do Napoli, que o Napoli merece aplauso. Sabe quem não merece aplausos? tenho. O Arsenal. Nossa, nem fala disso, bicho. Pô, dá depressão. Um mês Mas atrás, também, um mês atrás o Arsenal era só entregar a taça. mas também eles estão disputando contra o City. Pô, mas, tipo, eu acho que esse negócio de, tá disputando contra o City, seria tudo bem se os jogos que ele tropeçasse fosse clássico. Os cara abriram 2-0 duas vezes contra times mais fracos e cederam empate, pô. Então, não vamos glamorizar a pipoca, porque o Arsenal Porque pipocou. tem gente que fala que não, Pipocou. que pipoca porque tá contra o City, mas pipocou. Se tivesse perdido pro City, tanto confronto direto com o City nem aconteceu ainda. De pipoca o Kevin entende. Pipoca. Pô, mano. Pô, é uma Então, das mas maiores pipocadas que eu já vi nos últimos anos. Porque o tem Arsenal, time. Sim, a do Arsenal. Tem times aí que toda vez que vão falar de pipoca vão falar pra mim de pipoca e vão me lembrar dele sempre. O time que irão citar era um time que era pra brigar pra não cair, isso devia ser consenso. O time que falou que pipocou não ter brigado pra não cair foi um grande título. então, mas o Arsenal também não vai ser campeão. Os dois principais favoritos eram o City e o Liverpool. Pô, mas você, tudo bem, eu acho, assim, eu posso estar puxando sardinha pro meu lado, mas eu acho tudo bem você pipocar com seu centroavante sendo Pablo e Trellis. Agora, tendo dinheiro pra poder contratar, você não pode pipocar assim. Mano, aí o City é campeão, certo? City é Aí campeão. o Arsenal vai lá e vai. Eu vou contratar os caras do City. Contrata o Jesus e o Zinchenko, que são os dois reservas do City. Pô, o City é que, tipo, é por isso que eu acho o negócio de, Premier League ser o maior campeonato do mundo, mais disputado do mundo, uma balela. Pô, o City ganha todos. O City ganha quase todos. Então, o City O City passa o carro. O inglês é quase um estadual. é uma dinastia, né, mano? Uma dinastia é quase um estadual. Mas não dá pra falar que não é forte. Não dá pra falar que É não é forte forte, o campeonato inglês. mas Porque o City é. você vê os caras de meio de tabela, ele disputa financeiramente Sim, com os times da Itália, por exemplo, com os sim. A times da Alemanha. Premier League é financeiramente muito bem gerida. Isso não tenho o que dizer.
Quando o Brasil, eu sempre digo, se o Brasil conseguir um campeonato bem gerido do nível da Premier League, virou o melhor campeonato do mundo. Sim. O que falta pro Brasil é conseguir segurar os caras bons até, sei lá, 24, 25. Tá indo embora mais cedo, né? Sim, os caras vão embora. Cada vez mais cedo. Tá vendido. E cada vez mais cedo. Tanto que o Hendrick bateu o recorde agora. Acho que Sim. ele foi contratado com 16 anos ainda. Pô, contrata. Hoje em dia os caras saem muito cedo. E eu acho que também tem um. Tem meio que um negócio de geração, tá ligado? Tipo, eu acho que na nossa geração, assim, de nego da cidade, com 18, 19, 20, ainda vai ter alguns que vai ter o apreço com a seleção, com o time do Brasil, mas vai ter muito cara também que é full Europa, que cresceu. Ah, mano. Então, eu acho que é menos agora, hein, mano. Uhum. Você Sim, vê, já é nosso jogo. hoje em dia o Santos moleque é jogar na Europa. Então, já na nossa idade, mano, o sonho Sim. já é ir pra Europa. Pô, é que, tipo, é que eu acho que eu não tenho muito isso por causa de criação, tá ligado? Eu fui começar. Acho que a primeira partida de Champions League que eu assisti foi com 11, 12 anos. Antes disso Mano, eu. eu falo, mano, eu não gosto de futebol. Eu gosto de Corinthians. Pô, eu falo assim, eu gosto. Eu gosto de futebol, mas eu gosto do meu futebol, com que culturalmente é meu. Eu gosto porque eu cresci assistindo. Sempre vou falar isso. Eu não cresci com TV a cabo, não tinha esporte interativo pra assistir francês, alemão, tanto que até hoje eu não assisto. Eu assisto quando eu era criança, quando eu aprendi a gostar de futebol, eu assistia o que passava na Globo. Era Cruzeiro, Corinthians, São É Paulo. capaz de eu me ver assistindo Cruzeiro e Santos do que, sei lá, City ou algum time em minha boca na Inglaterra. Até hoje, mano, eu acho que sempre que eu falar isso eu vou ser muito zoado, mas a final da Champions League de 2020 eu não assisti, porque ia ter um Palmeiras e Santos. Eu fui assistir Palmeiras e Santos. Eu Palmeiras. assisti a Champions, aí já não sou louco. Eu não assisti a final da Champions League, que era Neymar, Lewandowski, Mbappé, pra ver Patrick de Paula, Soteldo. Não, mas aí, se tivesse passando Corinthians e Remo, eu estaria assistindo Corinthians e Remo do que a Champions. Sim, pô, não tem, isso aí eu acho que não tem nem conversa. É, Eu mano, sempre falo, tipo, se tiver um time decente do futebol brasileiro jogando, um time europeu, qualquer jogo europeu eu vou assistir o do brasileiro. Porque eu gosto de futebol brasileiro, pô. A gente tem o uma. brasileiro é melhor que Eu acho que a gente tem uma personalidade própria. Que a gente tá se perdendo. Que a gente tem que resgatar isso, pô. Nego hoje em dia, vamos fazer criança de. alguma coisa. Uhum. Pô, meus irmãos aí quer ficar assistindo joguinho de Europa, assiste jogo de Europa e não assiste o Inter e Fluminense, por exemplo. Tenho que brigar pra pegar o controle e assistir. Quer falar sobre a rodada aí? Sobre Pô, os rodada jogos? de. Pô, rodada de. Vamos falar da rodada passada ou da próxima? Quer falar da Jogos da Liberta? Que o Flusão do Diniz meteu 5, né, no River. Passou-lhe no River, uma coisa que eu não esperava, hein? Achei que ia Passou ser a o jogo mais grossa difícil do da River. chave e o Fluminense passou. Passeou. O Germancano fazendo 3 gols. O Arias, que jogador também, o Arias, né, mano? Pô, o Fluminense é um time da hora, né? Eu defendo o cabeça de filtro de barro desde o ano passado. Quem? Quem é o cabeça de barro? É o Arias? O próprio. Cabeçudo joga muita bola, pô. Ele é bom, mano. E, Só que não deu sorte contra o Corinthians na Copa do Brasil, esse otário. oh, sabe quem cagou toda a eliminatória contra o Corinthians? Foi Michel quem? Araújo.
Michel Araújo foi mal, né? O O Felipe Michel Melo. Araújo. O Felipe Melo Michel fez Araújo. gol contra Não, mas a eliminatória deu ruim no jogo de ida. Você lembra como sai? Acho que o primeiro jogo o gol do do. Guedes. Foi empatado no Maracanã, não foi? Foi 2x2. O Fluminense botou o Corinthians na roda, mas aí o Guedes fez o gol no final, mano. Que o Então, Michel Araújo eu acho o que ele. primeiro. Não, O Michel Araújo pega uma bola que era. Que qualquer jogador do dinizismo tocaria a bola de lado ali, seguiria, ele ri ferrado. ele chutou pra frente, sem Ele deu um direção, sem nada. ele deu um bicão, o Corinthians recuperou e saiu o gol de empate. É o Guedes decisivo, Guedes. Mas simplesmente o cara quebrou a regra do dinizismo e contrariou tudo. Porque os caras que vai falar, que vai criticar o Diniz sempre falam, ó, toquinho de bola aí na área, nego erra e entrega a paçoca. Então, e tanto no Aí eu, segundo jogo o Corinthians meteu 3, mano, mas de onde o Corinthians meteu 3 gols naquele jogo lá, mano? É um negócio de outro mundo. O, é que isso de vez em quando acontece com o time do Diniz. O Diniz ele toma o jogo tá igual. O segundo jogo da final até ali acho que o primeiro tempo foi bem igual, mas quando o Corinthians faz o primeiro, o Diniz faz a famosa substituição de tirar o zagueiro e não dá certo. O Corinthians fez o primeiro gol no primeiro tempo. Aí já nos 40 fez o segundo gol. Aí eu acho que o terceiro foi o do gol contra do Felipe Melo. E sabe o que desmonta o time no jogo de volta? É que o André tava suspenso. O André é muito importante. O André joga muito, mano. O André, pra mim, eu já defendi no episódio anterior. É um dos grandes volantes do mundo hoje em dia. Não, você não falou isso. Você falou que é o melhor brasileiro, né? Sim, o melhor Melhor volante brasileiro. É um brasileiro. dos grandes volantes do mundo. Já que eu tenho que ver Perde pra mais quem? jogo pra ter comparação. Perde pra Porque quem, então? Porque pra mim o Casemiro é o melhor volante do mundo. o O André é Casemiro, melhor que ele, na sua pra opinião. mim. Sim, pra mim. É que eu não tô assistindo muito jogo. Acho que seria, sei lá, algum volante do Manchester City, eu não sei. O Rodri. Pode ser o Modric aí. Mas O é que o Modric é André. meia, pô. O Modric é meia, você é louco? Não. Ó, volante, O ó. Real Madrid não Kimmich, joga com meia. O Real Madrid joga com um volante e dois segundo volante. Kimmich, tem o Goretzka, tem o Gavi, acho que o Gavi é o Pedro, né? Gavi Pedro. E o André, ele tem um estilo. Ele é Se você quiser saber o que é o dinizismo, você olha pro André jogando. O André encarna a ideia do Diniz. Porque você assiste o jogo, o André sempre desafoga. Ele é o ponto-chave. Ele é monstro, mano. O Ele André é é monstro. impressionante. Ele recebe a bola de costas, ele vira e ele sempre lança. Ele geralmente lança uma bola certa que abre, clareia o jogo. O cara é impressionante. Eu ainda tenho que ver cara falando que não, que o João Gomes é melhor que ele porque tá na Europa. Pelo amor, né? Não tem essa. Para. O André joga muito. Se ele for pra Europa, ele já sai jogando titular, eu acho. Não, se o cara dá um argumento desse, o cara é melhor porque tá na Europa, já perde, né, no argumento. Pô, não tem Esse essa. argumento aí, ó. Esse é o argumento que os cara mais Europa da nossa geração ficam usando. Sendo que isso não faz, pra Mano, mim, o Gabigol, os caras menosprezam o Gabigol por causa que ele não jogou na Europa, mas aqui no Brasil ele ganhou tudo e faz gol a rodo. exatamente. Gabigol tá muito triste de não ter dado certo na Europa e ter duas Libertadores Então, no colo dele. o flamenguista ouve os caras zoando o Gabigol e fala, "Ixi, mano, aqui no meu time deu duas Libertadores, só jogou nas finais." Exatamente. Gabigol faz gol em final e tudo, ele é muito decisivo. Não tem como menosprezar o cara. No Flamengo, só dois jogadores fez gol em final de Libertadores. Foi o Zico e o Gabigol. Exatamente. Todas as finais. Pô, mano. Gabi é. Igual o Veiga. O Veiga, mano, não jogou na Copa ainda, eu acho. Que tem que ele não jogou? Tá Aham. jogando muito no Palmeiras, fez gol a rodo.
decisivo em clássico. Acho que os técnicos do Brasil são. Os últimos são muito cagão em convocar cara que joga no Brasil. Tem medo da geração TikToker. Vou falar que não pode convocar a cara do Brasil. Só ver o Ramon. Só é a convocação, aí os caras começam a puxar o Gabriel Magalhães no lugar do Nino. Ah, Gabriel Magalhães é foda, mano. Mas, pô, o Nino tá no mesmo nível, hein? O Nino é bom. O Nino é um baita de um zagueiro. O cara tem um físico de um armário e sabe sair jogando, pô. Ainda é rápido. Eu acho que tinha que mesclar mais. Jogador que joga do Brasil e cara que joga do Brasil. Você viu o status do Diogo, do Lopes? Não vi, tenho que ver. Olha esse status safado. Deixa eu ver. Só vou. Deixa eu dar uma olhada. E. Oh. Olha que vagabundo. Safado. Isso, mano. Bebendo, mano. Nem chamou nós. Se eu pagasse pra ele, não ia pagar o de hoje. Aí. O cara meteu atestado para eu vir pra cá. O cara meteu o Miguel, bicho. Meteu o Messi. Meteu o Messi. Isso, mano. Daqui a pouco ele vai postar o vídeo. Vagabundo. Fala de jogador baladeiro, mas onde que ele tá? Critica o Luan, mas é igual. Mano, caramba, mano, eu vi a notícia que o Luan parou de beber. Possível. Possível, mano. Cadê? Deixa eu procurar essa notícia. Ele tá tá mais focado na carreira dele de atleta, ele parou de beber. Parou de sair na noite. Atrasou pouco, graças a Deus. Atrasou pouco. É louco. Mas continuando no Fluminense, não tem como falar de Fluminense do Diniz e não falar do Ganso. O Ganso é sinistro. Licença aí, falando do Luan. Tentando convencer o Corinthians ou outro clube a contar o seu futebol, para não precisar ficar até o fim do ano treinando sozinho, o meia Luan tomou algumas medidas nas últimas semanas. Uma, começou a treinar fisicamente com a For Performance, empresa que também cuida do condicionamento de Gabriel Jesus do Arsenal. Segundo, cortou a bebida e se concentrou a voltar a ter uma vida de um atleta. O meia não foi mais visto em festas. Pô, mano, mas assim, eu nunca entendi essa dinâmica do Corinthians. Tipo, não, o cara tá sendo vagabundo, não quer jogar. Vamos dar férias remuneradas pra ele o resto do contrato. O negócio é esse. Começou com essa história para tentar estreitar a relação com o Corinthians. Esse é o melhor momento entre seus empresários e a diretoria do clube. Então, aspas, Luan tá voltando, hein? Se eu fosse o presidente do Corinthians, eu ia fazer esse cara chegar às 6 horas da manhã e sair 8 da noite. Tá maluco? O cara recebe o maior salário do joga, tem que treinar o dobro. Ele era pra estar indo em todos os jogos, vou você xingando. Nem que seja pra assistir, pô. Você tem que fazer alguma coisa. O cara ganha o maior salário do clube, não faz nada. Ano passado, acho que teve uns 3 treinos abertos que eu fui na arena. Ele não foi. É isso, ele não foi pro treino. Pô, os caras tem que parar com isso. A diretoria do Corinthians é muito banana. Sorte que o Luxemburgo chegou. Vocês têm sorte de que ser um treinador que ele peita. Marcelinho Carioca sabe disso. Uhum. O Luxemburgo vai trazer a bebida pro poucas vezes eu nunca me senti tão no universo paralelo quanto vendo o vídeo da rádio Marcelinho Carioca em que ele tá tecendo elogios a Vanderlei Luxemburgo. Depois de tudo que ocorreu no programa do Datena lá, eu achei que esses caras se odiassem. Mano, inacreditável. Melhor o Neto, a segunda briga. Agora é o Neto, exato, o Neto tá no meio da treta, ele fica pianinho, bicho.
vídeo é sensacional. É um dos vídeos sensacionais de Vanderlei Luxemburgo. Luxemburgo treinou o Palmeiras e o Palmeiras que ganhou outro jogo fora de casa da Libertadores. Diferentemente do Corinthians, é um time que sabe jogar Libertadores, né? Uhum. É complicado, né, mano? O nosso rival, né? Pô, é que aí combina, né? O Vanderlei, o Luxemburgo curte igual um brasileiro, se ele curte. Tem sim. Aí já. O, o Abel sabe jogar Libertadores, né, mano? Cara, é monstro. Ah, não, Abel Ferreira tem. Algum pacto ele tem, não é possível. Toda vez que é pra algo dar errado, não dá errado. Aquele jogo contra o Cerro Porteño, se fosse qualquer outro time, a merda tava desenhada. O Palmeiras foi Mano, lá e o Corinthians jogando bem contra o Del Valle perdeu, mano. O gol cagado que acontece contra o Corinthians e contra o São Paulo não acontece contra o Palmeiras. Não acontece, pô, foi louco. O gol cagado não ocorre. Mas, pô, no próximo podcast a gente tem que fazer uma tier list dos momentos do Luxemburgo, que tem muitos. Tipo a coletiva dele falando da Alemanha, do Candide e do Schweinsteiger. Pera aí, mano, ó. Acho que no próximo podcast tiver o Lopes, eu não venho. Esse cara não vai ficar a camisa da empresa. Não, próximo, no próximo podcast ele vai ter que vir aqui, vai ter que recitar toda a passagem da Bíblia dos 10 Mandamentos, palavra por palavra. Se recitar errado, olha, ele O Atlético Paranaense ganhou, né, também. O Galo ah, ganhou no final do jogo. É, os caras, todos os brasileiros ganhando, e o Corinthians é o essa Corinthians. vitória do Galo é um chute no ovo de cada São Paulino, é um chute duplo no meu ovo, porque eu sempre falei que tinha que ter renovado o contrato do Igor Gomes. Ah, O para, cara, Kevin. não, o cara dava um caldo pelo menos para reserva. Você já viu o São Paulo jogando hoje em dia? O Igor Você Gomes, é um, você é um cara que gosta de jogador ruim, mano. o Igor Gomes ia dar um passe pro lado, acertava. Hoje em dia Caio Paulista entra em campo, não consegue nem cobrar um lateral. Você tá comparando jogador ruim com jogador. Mas Diogo, entre o ruim e o caramba, como esse cara virar um profissional, você fica com o ruim, você não fica com o caramba, como esse cara virar um profissional. Mas O cara, aí é, mas aí é culpa da diretoria que tá contratando jogador ruim. eu sei, mas pô, pelo menos o cara aqui é da base, ele recebe menos salário, dá pra pagar É mais que em conta. o Gomes ganha quantos, mano? Ele ganha uns trezentinhos. Uns Oh, 300. o seu Caio Paulista, eu não consigo entender como em sã consciência ele passou tantos anos em base de clube e ninguém pensou, ué, como é que esse moleque entrou aqui? O que ele tá fazendo aqui? Quando ele errava um passe Pô, simples. o Caio Paulista era ruim no Havaí. Aí foi contratado pelo Fluminense. Já era ruim pelo Fluminense. Aí Né? ele, como o prêmio de ser ruim no Fluminense e no Havaí, ele agora tá no São Paulo sendo ruim. Pô, e sabe o que é pior? Eu acho que Você já o viu, pessoal não vê essas coisas, né, mano? você já viu, você já viu o lance do Caio Paulista contra o São Paulo? Que Putz, ele, se eu vi, eu não lembro. Ah, sei. Que ele vai dar uma pedalada e a bola bate no calcanhar dele, não é? exatamente. Meu Deus do céu. Esse lance foi contra o São Paulo. Como é que o São Paulo contrata esse cara? Mas aí, Kevin, o Igor Gomes já fez isso também com o Palmeiras. Mas, pô, o Igor Gomes bateu o pênalti de classificação contra o Palmeiras. Já fez gol. Se tinha esperança de que o Igor Gomes pudesse ser mais. O Caio Paulista, a única esperança que ele me dá toda vez que ele entra em campo é que ele vai cagar toda jogada que ele encostar na bola. Ele já é identificado São Paulo, né, Igor Gomes. O Caio Paulista me dá vontade de morrer toda vez que eu vejo a relação e tá ele lá no campo. Não, aí você olha, Caio Paulista na esquerda.
David na direita e no meio tem o Marcos Guilherme. Meu Deus do céu. Que time. Eu tendo que aguentar Caio Paulista e a torcida do PSG protestando pra Neymar e Messi ir embora. Intancável isso. Quando que o São Paulo ficou tão pequeno assim? É complicado, né, mano? São Paulo para o tempo, né? Igual o pessoal fala. São Paulo parou Os no tempo. anos, O antes próprio. nos anos 10 aí, quando eles foram tricampeão seguido. É referência, São Paulo. São Paulo era o melhor time do mundo. Eu Nem falei isso tanto. de longe. São Paulo era o melhor time do mundo na época do tricampeonato. Ele só Ganhava de não deu todo certo mundo. porque o Luxemburgo, o Muricy é alérgico a ganhar uma Libertadores. O Muricy também tem um problema com o Libertadores igual o Luxemburgo. Mas naquela época, o São Paulo chegou aí pra final. Perdeu pro Inter, né? O Rogério Ceni soltou a bola no pé dos Sobs. Mas acontece. Ó, 2006 foi o Inter, 2007 foi o Estudiantes, 2008 foi a LDU. Não, 2007 foi o Estudiantes? Acho que foi 2007. Foi. Não, 2007, não. 2009 foi o 2000 Estudiantes. 2009 foi Estudiantes. 2007 foi o Boca? Acho que foi o Boca. É, o Boca é 2009 o o Estudiantes quase ganha o Mundial em cima do Barcelona do Guardiola. quase ganha, cara. Quase. O jogo foi só 1-0. E o Estudiantes teve chance pra empatar e até virar o jogo. O Precisa Grêmio ver. quase ganhou do Real Madrid. Hã? Não, O Grêmio. não, Não, o Grêmio não quase ganhou do Real Madrid, mas o Estudiantes é sério. Eu já estudei o Estudiantes dessa época pra fazer vídeo pro YouTube e eu vi o VT da final. O Estudiantes teve chance, sim. ó, em 2007 o Boca Juniors ganhou em cima do Grêmio. É mesmo. É, mano, antes você vê, ó. Vamos ver. 2005, São Paulo e Atlético Paranaense. 2006, Inter e São Paulo. 2007, Grêmio. 2008, Fluminense. 2009, Cruzeiro. 2010, Inter. 2011, Santos. 2012, Corinthians. 2013, Atlético Mineiro. Então, de 2005 até 2013, todos os anos teve um brasileiro na final, mano. Pra você ver o domínio do Brasil, mano. É que 2014 foi um ano, acho que é um dos anos, é um dos melhores anos de história da Libertadores, de tão aleatório que foi. São Puxa a, Lourenço, se- campeonato puxa a semifinal da Libertadores 2014 rapidão. é um Bolívar, acho que, né? Era Bolívar, São Lourenço, Defensor do Uruguai, quem era o outro time? Esqueci o outro time. Ó, São Lourenço, Nacional. Sim. Calma, 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 Ah, é o calma. Nacional do Uruguai. É o Nacional Defensor. do, Nacional do Paraguai, Defensor, São Lourenço e Bolívar. Que semifinal, bicho. Então, não é o Nacional do Uruguai, é o Nacional fake, é o Nacional É do o Nacional Paraguai. fake. É que eu confundo os países, mas é o nacional fake, não é o nacional top, é o fake. Olha, se o Cruzeiro passa do São Lourenço nesse parque, tem É que campeão. ser Quem passa? campeão. Mano, é inacreditável essa semifinal, inacreditável. Cara, é inacreditável como que a Libertadores melhorou tanto. Não, pô. Porque, Isso porra, aí foi. É que, tipo, esse aí foi um ano atípico. Tanto que ah, 2015, 2015, ó. 2015, Tigres contra River. Passou Inter, Tigres, River e Guarani do Paraguai. Guarani que eliminou o Corinthians, lembra? gigante. Nunca esqueceremos. 2016. 2016, outra final aleatória. Aleatória 2016. não, que o Atlético Nacional jogou muito, né? Foi o melhor time Não, da. não. O Atlético Nacional só tá nessa final aí porque garfaram bonito contra o São Paulo. Mas eu falo, Essa final é de direito do São Paulo, bicho. Garfaram, na cara dura. mas você se perderia, mano, pro Del Valle na final? Sei que pensa. Pô, Ah, se o Ganso todo conseguiu. brasileiro é freguês do Del Não, Valle.
Mas isso foi antes da freguesia, isso foi antes do Del Valle começar a ser um time forte. Esse foi o primeiro ano de Del Valle forte de verdade. Isso, Olha o esse Del ano. Valle, mano. Desculpa aí, o Del Valle eliminou o River nas oitavas, o Pumas do México, Boca Juniors, quase foi campeão em cima do Nacional. Eles perderam o primeiro jogo, foi 1-1 e o segundo 1-0. Pô, no Atlético Nacional meteram o louco. E nesse ano o Mano, mas Caleri tava metendo gol a rodo, o Ganso tava jogando demais, era nosso. Michael, né? O God of Saga. God of Zaga. Como esquecer do jogo que o Maicon pegou mais que o Denis? Pô, o Denis tava nesse time. O Denis. Mano, primeiro ano do Del Valle no mundo, né? Que eles nasceram em 2016, né? Sim. Pô, os caras eliminaram o River e Boca, mano. Na mesma fase. Na mesma fase, não, na mesma Libertadores. Doideira, né? Maluquice. O Del Valle tem algum pacto também. Não, mas você tem que ver que esse Nacional aqui, que foi campeão, time que enganou, né, mano? Sim. Enganou todo mundo, porque Porra, só o Palmeiras. guerra. Então, só o O... Palmeiras eles enganaram geral. Enganou os Enganaram. dois, Palmeiras. O time aí jogou muita bola um ano só. Tinha o Aguilar, Felipe Aguilar, você lembra, zagueiro que foi pro Santos? Sim, ó. Tinha aquele lá do Flamengo. 31. Acho que não era o Berrio, não era o Berrio, era? Berril, pô, Berril jogou O Berrio jogou Copete. Copete, Ave Maria, que time é esse? Ó, vamos ver outro famoso aqui, o Borja e Barbo. O, Marlos Bo... Moreno também. o Borja é intancável. O Borja é o. Vai ficar pra sempre na história do futebol brasileiro. Você lembra do Marlos Moreno, que era do City, aí foi pro Flamengo? Sim, Monstro. monstro. Saudade desse Flamengo. Ó, tem um zagueiro do Tottenham, Davidson Sanches. Está Davidson no Sanches. Tottenham, até aquela boa e velha regra. Está no Tottenham é ruim. Ponto. E tem o Armani, que foi campeão do mundo agora esse ano. Reserva, né? Reserva, né, mano? Pô, a Argentina adora ganhar a Copa do Mundo com um time ruim, mano. Impressionante. Ah, o time da Argentina não é tão ruim, não, mano. Eu acho ruim, mano. Aí vamos discutir Eu, por como, quê. eu, como grande não apreciador de futebol europeu, não conhecia metade do time, mano. Eu olhava ali, eu Não conheci o sei. Messi. Ó, eu acho que Eu eu conhe... sei a escalação. Martinez, Martinez eu Molina, conhecia. Molina, que é do Atlético de Madrid. O Romero do Tottenham, o Otamendi, pô, o Otamendi é esse, cara. Eu também a gente conhece. Eu também, como não Otamendi conhece. é cavalo, né, mano? Ela, Pô, pra esquerda tinha o Acunha, que é ruim, hein? não sei. Não O conheço. Acunha é ruim. Conheço. Aí o Depou, o McAllister. O McAllister tá incoível. Pô, da hora. Mas eu não conhecia, não. Aí tem o Mas Di McAllister Maria. é nome de jogador ruim. Não, o McAllister é bonzinho, Tô mano. falando de nome. McAllister, quando você fala jogador de futebol McAllister, eu penso que o jogador é ruim. Bom, Aí o ataque o Álvares é do City. Álvares e Messi. Você conhece o Messi? conheço mais. Conheço Não. aquele cara lá que é tão bom quanto o Tyson? Já viu essa É, matéria, mano? então, Tyson ou Messi, só o tempo dirá. Tyson, Douglas Costa, William, Não, mano. não, é sério, tem uma. Eu não lembro que. Eu sei a matéria, eu lembro da matéria. Né? Eu lembro Pô, não, sei não, eu conheço a matéria. Mas eu tô muito bravo. falando, mano. Tyson, Douglas Costa, William, os caras tudo voltou e tudo decepcionou, né, mano? Mano, o William. Não, pô, o Tyson teve uma primeira temporada até boa no Inter. O problema é que a idade Ah, pegou. O Douglas Costa foi o Douglas Costa e o William, desculpa, mas o Douglas Costa e o William foi pura vagabundagem. se eu perguntar pro torcedor do Inter, eles vão falar que Sim, eles voltou, vão né? falar que foi ruim por causa de agora, mas tem que esperar um tempo.
O seu Douglas Costa foi por pura vagabundagem, porque futebol ele tinha. E o seu William achou que ia chegar aqui e jogar que nele joga no campeonato de fim de semana dele, pô. Foi comprometimento, né? Falta de... eu acho que o William tava tendo aquela visão de quem. Do seu Brasil, do seu Enzo de 14 anos que joga FIFA, que olha pro Campeonato Brasileiro e acha que tudo aqui é uma O Brasil é bosta. fácil. O Brasil é fácil. É fácil Então, jogar com o Brasil. poucas coisas mostram que o Brasil não é fácil, que o Soares ainda não fez gol no brasileiro. Mano, é capaz de jogo, sei lá, pra esses países da Europa, esse virar jogador, mano. Eu sou monstro. Vou te dizer aqui, o Everaldo do América Mineiro, esse Corinthians, eu não sei não se ele não cava uma vaguinha aí num time de Premier League. Em time de La É Liga ele louco, cara. arranja, ele cava. Não tô É falando de grande. louco. Clube médio de Espanha, eu acho que o Everaldo ainda cava, mano. Tu é louco, cara. Não, você já viu o jogo de meio de tabela da Espanha? É uma desgraça. E você já viu? Eu já tive o desprazer. Você é louco, cara. Não, é muito ruim, cara. Time de meio de tabela da Espanha. Os caras vão ver esse podcast. Vou amassar. É que eu tô usando completamente o inverso do que eles usam. Tem cara que fala que. Porque pra maioria da sociedade, qualquer jogador que vem da Europa, que não, que vai destruir aqui. Acabou o futebol brasileiro. Pisou aqui, acabou. E nunca é assim, bicho. É difícil, né, mano? É difícil. É difícil. Os caras chegam, tipo. Foi esse papo. Compensação. Compensação. Cara, no Brasil. Tô certo ou tô errado? Eu não ouvi o que você falou, mano. Scarpa, Scarpa. Cara, Scarpa destruiu aqui no Brasil. pô, mas aí também é complicado, né? O cara vai pro Nottingham Forest, 3 meses depois o cara tem envolvido num. O cara é vítima de um golpe. Imagina É como sério? fica a cabeça, bicho. Não tô sabendo, não. Pô, o William, Então, William, safado. você não. Não, você não lembra, pô? O Scarpa e o William, bigode. Ah, porra, caralho, é verdade. Imagina como é que você fica depois de sofrer uma dessa, bicho. Mas isso aí não foi quando ele foi pro Nottingham Forest, não, cara. Ele foi já. Isso era quando ele tava no Palmeiras. Mas a matéria estourou quando, Duarte? Mas isso aí ele Pô, já então. sabia, né? Ele Ele já sabia. sabia do. Mas agora ele teve que. Ele tá. Tanto que eu acho que ele nem voltou ainda. Até esses dias ele tava aqui no Brasil resolvendo negócio. Quem tá jogando bem é o Danilo, né, Danilo? Uhum. Eu não tô assistindo o jogo do Nottingham Forest. Eu não sou tão masoquista assim. Pô, mas imagina quando a sua cabeça deve ficar. O Scarpa deve se sentir que nem o. Que nem o Michael Corleone naquela cena lá de Poderoso Chefão 2. Que ele descobre que o irmão dele traiu ele, o cara deve estar se sentindo assim, pô. Puta. Nossa, bom, hein? Pô, eu achei que você era meu amigo. Dá pra ver que ele fica decepcionado. Deve ser uma bosta. Mas quem que Aí dá um acredita beijo na mão no Fredo. no Scarpa? Mas como é que você cai num desse, bicho? Desculpa. Ah, mano, o Scarpa é ridículo que ele caiu, né? O cara caiu num negócio que era claramente fake. Você ser traído pelo irmão é lindo, né? Que você confia na sua família, mas o cara que você não conhece, né? Não, o negócio completamente nebuloso. É O cara ia receber em pedra preciosa. E que não, É porque que os iam. caras têm dinheiro, cara. Nem pra dinheiro. Pô, mas aí. Mas do jeito que falava, parecia que daqui a pouco os Scarpa ia estar morando de aluguel, pô. Exatamente. Ou você
Ou você mete o louco porque você tem dinheiro mesmo e não liga, ou você, meu Deus, cai num golpe. Eu lembro, Kevin, que você fazia a aposta de R$ 2, mano. Exatamente, pô. Pra não perder dinheiro, mano. Cara, Exatamente. você Ninguém, ninguém. aposta você ganhando, não foi nem muito dinheiro, né, que você ganhou. Não. Eu passei muito perto de ganhar muito, mas nunca ganhei muito. Mano, eu cheguei a ganhar 238, mano. Eu já contei pra vocês, mano. Eu cheguei muito perto de ganhar 1.200 com apenas R$ 2. Eu perdi por um Por gol. um jogo, né? Por um gol. Por um gol, mano. Intancável. Ah, perdeu. Perdeu porque você não pediu dinheiro pro Diego. Exatamente, pô, mano. Pô, acertei quase tudo. Impressionante. Eu até virei É isso, consultor. então. Até virei consultor de aposta por um tempo. Porque nego achava que não, porque eu era um craque. Na verdade, eu ficava lá e eu olhava no futebol lá. Eu sempre falei como se fosse Não, algo mano. super complexo, não, dá trabalho. Eu ia lá no futebol, ó, ganha 3 jogos seguidos. Cara, Não, que ganha eu mais. lembro, eu lembro que você tava me zoando, que eu tinha falado, pô, eu vou focar aqui no esporte, porque é esporte, né? O esporte é grande. Futebol. Aí, ó, mais uma aspa polêmica, já que você puxou Série B. Ano passado eu preferi muitas vezes assistir jogo de Série B a ver Premier League, bicho. Isso é louco. Putz. Pô, mas vale entretenimento, cara. Poucas vezes eu me diverti tanto quanto ver a saga do uniforme do Náutico e Cruzeiro. Eu não sei do que você tá falando. Então, né, Cruzeirão sobe pro estádio, sobe pro campo, pá, toca o hino, cadê o Náutico? O Náutico não subiu porque não tinha uniforme. Teve que. Os caras vieram com o carregamento a milhão na moto, assim. Aí a câmera pegou, o motoqueiro chegando, entrando correndo, tudo. O jogo atrasou uns 20 minutos por causa desse atraso. O jogo foi uma bosta, mas Ah, isso valeu eu todo o lembro, entretenimento. lembro que eu assisti o Vasco contra o Ituano, no Nossa, última rodada. todo mundo assistiu, cara. Mas aí o Vasco fez o gol no 5 minutos, ele já tava marcando. Aí acabou a Pô, graça. mas eu achei durante os 90. O Vasco tava com uma cara de quem entregar, bicho. Você Até lembra que o fez André força no. O André fez expulso? O Andrei foi expulso desse jogo. Ih, mano, eu acho que eu parei de assistir quando você fez o gol. Foi o André que fez o gol ainda, foi de pênalti. Mano, foi de pênalti. O O Nenê é bom. Ituano, o Ituano meteu uma pressão. Meteu pressão os 90 minutos do jogo. O Vasco não ficou na Série B por pura sorte. É porque o Ituano jogou em casa, né? Eu acho. Não lembro. Foi o goleiro Batman lá, que foi tão criticado a Série B inteira, catou tudo aquele dia. Eu rachava, mano. Por que o cara jogava com a máscara? Porque ele tinha vergonha de jogar no Vasco. Jogou de jogar no Vasco, pra família não descobrir. A família dele não descobriu. Ele jogava de Vasco. Ninguém mais Eu respeita o sempre Vasco, rachava. né, bicho? Se você voltasse 20 anos atrás e falasse assim, no futuro o Vasco será a piada, vai ser a piada, vai ter caído 4 vezes e só vai ter jogador ruim, os caras vão te chamar de maluco. Porque os caras nunca falaram isso do Peter Check, né? Que o Peter Check joga de máscara. É, mas desculpa aí, foi mal então. O Check jogava de capacete, mas os caras nunca falaram isso, Ninguém nunca nunca falaram falou que o que. Ozyman jogava de máscara porque tinha vergonha de jogar no Napoli. Sabe por que o Check usava capacete? Uhum. Porque Bom, depois mas do jogo ele pegava. Não, sabe por que ele exatamente. usava Porque capacete? ele. Por quê? Porque depois do jogo ele pegava a moto e ia direto pro missão. Exatamente.
Ó, ninguém falava isso do Osimhen. E olha que ninguém falava que o Osimhen jogava de máscara porque tinha vergonha de que ele jogava no Napoli. E olha que o Vasco até ontem ganha, não ganhava título há menos tempo que o Napoli. Napolão. Polão, o Vasco virou piada, bicho, que tristeza. Aí vai fechar o caixão do Vasco, os caras falaram no Freecast que Aham. Pô, alguém mas falou. se liga nessa aspa aqui. Homem mais incrível que conheci, diz Isa sobre novo namorado. Quem é o novo namorado? A Isa? Aham. A Isa falou, então é o nosso Yuri. Yuri Lima. Então, a gente pode fechar o podcast falando que no final de tudo, não interessa se você é bom ou ruim, se você é um craque, se você tem Copa do Mundo, Bola de Ouro, Champions League, 5 brasileiros. O que importa é você ter sorte, pô. Porque afinal, quem você prefere ser? O Zico, que tem os dois joelhos cagados hoje em dia, ou o Yuri Lima, que tá de boa, jogando seu futezinho de domingo, recebendo pra ex, e quando chega em casa, tá ex em casa. Eu acho que o Yuri ganha o quê? Uns 70 mil por mês, será? Provavelmente. E ele ainda tem o dinheiro da Isa, pô. A Isa ainda provavelmente vai sustentar o cara a vida inteira. Pô, mano. Pô, Mike. E assim, né? Acho que dá pra fechar o podcast hoje, né? Pode fechar com a Isa, mano. A Isa é muito boa. A Isa é a melhor cantora do Brasil. Concordo. Só não é a melhor cantora da América do Sul que a Shakira. Daí, pô, Shakira. Abrindo uma outra aspa aqui, você viu que Shakira tirou uma árvore da casa do Piquet, bicho? Como assim? Não, ela literalmente pagou um guindaste pra ir lá e tirar a árvore, levar pra ela. Nossa, né? Eu tô ligado que Absurdo, a sogra dela, a ex-sogra dela, morava na frente dela, né? absurdo, absurdo de gente rica. Eu nunca achei que ia ver isso, cara. É louco. Tá maluco. Com isso, acho que pode fechar. É. Então, galera, obrigado a quem ouviu aí. Curte, deixa seu like aí pra fortalecer a gente. Segue nas redes sociais que eu deixo na descrição. Me Eu segue, prometi, mano. Eu tô precisando. segue o cara aí, pô. O cara é bonito, garboso, quase tão bom quanto Yuri Lima. É, mano. Eu acho que eu sou mais, hein? Ó, Eu acho aspas que eu jogo fortes. melhor que ele. Esse já não é uma aspa tão forte. Aí, então, no outro podcast tinha prometido que ia sair um podcast mais sobre cultura geral. Acho que dessa vez sai. Os convidados. Tá difícil a negociação, mas acho que sai. A gente vai É falar nem de difícil a música. negociação. O cara tá vagabundando, não tá bebendo cerveja. Ah, o podcast tem 2 episódios e já não cumpriu uma promessa. O cara já tem que se acostumando. Mas enfim, vai ter um podcast sobre música. Em algum momento vai sair. Não posso garantir Aí. que é essa semana, nem semana que vem. Então espera. Eu vou avisar se tiver. Mais algum recado, Duarte, que eu esqueci? Não, mano, eu quero só mandar um beijo pro Lopes. Beleza, um beijo pro Lopes, vagabundo. Vai ter que recitar a Bíblia, não vou esquecer disso. Vai ter que pedir desculpa aqui no ar, mano. Vai ter que Eu não pedir aceito desculpa não. no ar. E bem, viva o dinizismo. Viva o eu tô luxado. Estamos todos luxemburgados? Eu tô luxado. Tá luxado. Então, abraço pra todo mundo e lembre-se sempre, tem que jogar Mudado. a pica apontada pro Shell. Corta.